Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se... Horário de Brasília, 19 horas, 1 minuto. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2020. No ar para você, o nosso Brasil Acontece até 11 da noite. O melhor do sucesso e, claro, atualizando as notícias, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. Boa noite, Amanda Rodrigues. Boa noite, Adson. Boa noite, ouvintes da Rede Estação Pop. Muito bem, está no ar para você no oferecimento das farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, Odontobrava e Café Chapada. Estação Pop. Pop, ligue, participe. Mande uma mensagem. Mande o seu alô. Ou peça a sua música. Pelo WhatsApp 75999767840. Pop é a sua participação pelo WhatsApp. Pop, pop, tá todo mundo pop. Estação Pop.
horário de Brasília, Amanda Rodrigues. Agora, 19h06. Olha, começou hoje lockdown na Grande São Luís. A partir desta terça-feira, entra em vigor o novo decreto do governo do Maranhão que estabelece o lockdown, ou fechamento geral, com exceção de serviços essenciais na Grande Ilha de São Luís. O documento emitido nesse domingo acata a uma determinação do Poder Judiciário do Maranhão em decorrência da pandemia da Covid-19. A medida, que abrange os municípios de São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, vai valer por 10 dias. No período, a entrada e saída da Grande Ilha ficam restritas. Só poderão circular ambulâncias, viaturas policiais, profissionais da saúde, veículos com transportes de passageiros e veículos a serviços de atividades essenciais. As empresas e os órgãos públicos autorizados a funcionar durante o lockdown deverão baixar, preencher e imprimir a declaração de serviço essencial no site do governo maranhense para fornecer aos funcionários ou servidores. Somente com esse documento a circulação vai ser permitida. Os supermercados vão continuar abertos e garantirão ao governo estadual que não haverá falta de abastecimento. Também permanecem em funcionamento bancos e lotéricas, funerárias, serviços de energia elétrica, gás e combustíveis, serviços de assistência médico-hospitalar, entrega delivery por restaurantes e lanchonetes, serviços relativos ao tratamento de água e esgoto e entre outros. Os protocolos de segurança, como distanciamento social, uso de máscaras e higienização, devem ser rigorosamente reforçados nos estabelecimentos que permanecerem abertos. Hora certa. 19h08. Comunicação, Adson Alves.
so low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Estação Pop. High when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Where you only need the light. Only know you've been high. Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Hora certa, Amanda Rodrigues. Agora, 19 horas e 12 minutos. Horário de Brasília, informando Café Chapada e Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Lembrando que estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online, através do Deezer, Rádiosnet, CX Rádio, Rádios Garden, Tudo Rádio. Onde tiver rádio, pode buscar por nossas emissoras. A Estação Pop News Salvador, Estação Pop Barreiras, Estação Pop Ceabra e Estação Pop Vitória da Conquista. São emissoras do Grupo Pop Web de Rádio, transmitindo 24 horas via internet para todo o Brasil. Comunicação, Adson Alves. Por aqui, Adson Alves, que sou eu, muito prazer, e Amanda Rodrigues, destacando as principais notícias do dia e, claro, atualizando a todo momento, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Brasil Acontece. Máscaras passam a ser obrigatórias em São Paulo a partir de quinta-feira. A partir de quinta-feira, dia 7 de maio, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em todo o estado de São Paulo. A regra passa a valer para pessoas que estiverem caminhando pelas ruas, dentro de estabelecimentos comerciais, no transporte público e mesmo em veículos particulares. O decreto deve ser publicado nesta terça-feira pelo governo do estado, mas a fiscalização vai ficar a cargo das prefeituras. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas disse que até o dia 6 a nova lei vai ser regulamentada e isso vai determinar quem fiscaliza e qual a penalidade para quem descumprir a determinação. Nesse mesmo dia, o prefeito também prometeu apresentar as regras para colocar em prática a lei que permite a requisição de leitos de hospitais particulares para atender pacientes da rede pública com coronavírus. A lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada por Bruno Covas na última sexta-feira. Horário de Brasília. 19 horas e 15 minutos. Brasil Acontece até 11 da noite pela rede Estação Pop, no oferecimento Abraão Chaves, em Ceabra, Chapada Diamantina. Oferecimento Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, e com a gente nessa, a Odontobrava, a maior clínica odontológica da Chapada. Estação Pop.
Comunicação, Adson Alves. Estação Pop. Estação Pop. Comunicação, Adson Alves. Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves. Muito bem, Brasil, hora certa no horário de Brasília. Agora, 19 horas e 20 minutos. Brasil Acontece até 11 da noite pela rede Estação Pop. Lembrando que nós estamos ao vivo através da Estação Pop News Salvador, Estação Pop Barreiras, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop Ceabra na Chapada Diamantina. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio. E vamos juntos com muito sucesso bacana para você nessa noite maravilhosa de terça-feira e atualizando as notícias a todo momento. Afinal de contas, ouvinte ligado é ouvinte bem informado. Oferecimento Café Chapada, Odonto Brava, Atacadão da Madeira e Loja Nélios, famoso por vender barato. Mortalidade por Covid-19 subiu 18 vezes no mês entre jovens em São Paulo.
A mortalidade pelo novo coronavírus subiu 18 vezes no mês entre jovens de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, em balanço publicado nesse final de semana, o número de vítimas fatais com menos de 60 anos subiu de 37 em 4 de abril para 693 nesse último domingo, 3 de maio. Até agora, o estado registrou cerca de 2.600 óbitos. Para o infectologista Luiz Fernando, a alta no número de vítimas jovens pode ser explicada pela subnotificação de casos de Covid-19. Isto é, há muitos mais casos da doença no país do que os números oficiais e, consequentemente, há mais mortes. Nos hospitais de São Paulo, há 9.100 pacientes internados, sendo mais de 3.500 em UTI e mais de 5.500 em enfermarias. No estado, há em torno de 31 mil casos confirmados da doença. Horário de Brasília, no Brasil acontece. Amanda Rodrigues. 19h22. Estação Pop. Brasil acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves.
Horários de Brasília. 19 horas e 27 minutos. Muito bem, você está ouvindo a rede Estação Pop via internet para todo o planeta, rolando aqui programa Brasil Acontece. Amanda Rodrigues e Adson Alves mandando os principais destaques do dia, atualizando a todo momento e, claro, muito sucesso para você. No oferecimento Sul América, se tá com Sul América, tá com tudo. Consórcios Embracon e Café Chapada, 100% café. Covid-19. Presos enviam cartas com declarações, despedidas e relatos de negligência. Confira os detalhes com Carol Barreto. Fala, Carol Barreto. Estou apavorado com o que pode vir. Eu quero que você saiba que você foi a melhor mulher do mundo. Em tão pouco tempo, me fez muito feliz e realizado. Até aqui só me deu orgulho. Me sinto o homem mais feliz do mundo. Espero que você nunca se esqueça de mim, porque aonde eu estiver, nunca vou te esquecer. Este é o trecho de uma carta enviada no dia 19 de abril por um homem que cumpre pena em um estabelecimento penitenciário de São Paulo para sua companheira. Outro trecho da carta afirma: tem 30 presos isolados esperando as confirmações. Tem funcionário chorando, falando que tem família, que está com medo de pegar o vírus. E nós não temos ninguém. A única coisa que nos resta é rezar e pedir a Deus que nos proteja. Proibiram até a visita do advogado, a única pessoa que poderia fazer algo por nós. São muitos registros como esses, todos disponíveis numa conta de Facebook chamada Amor Atrás das Grades. Desde que as visitas foram suspensas, as mulheres têm tido dificuldade em ter notícias dos maridos, namorados, irmãos e filhos. Coordenador de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Emanuel Queiroz comenta a proposta de abrigamento de presos de grupos de risco e contaminados por Covid-19 em containers, feita pelo DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse fato de abrigar pessoas privadas de liberdade em containers ou similares já foi objeto de decisão de alguns tribunais do país, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do habeas corpus 142.513 do Estado do Espírito Santo, onde isso ocorria. Na ocasião, o ministro Nilson Naves, que foi o ministro relator desse habeas corpus, ele, de tão indignado com aquela situação, ele assim disse, abre aspas, isso é humilhante, é intolerável, pois se tal já resultou em reclamação, eu reclamo também. Reclamo e protesto veementemente, porquanto em container se acondiciona carga, se acondicionam mercadorias. Lá certamente não se devem acondicionar homens e mulheres. Emanuel afirma que a única medida razoável neste momento é conceder prisão domiciliar a esses grupos. O que as pessoas precisam ter conhecimento é que não há, nas condições dos cárceres brasileiros hoje, nenhuma possibilidade de acomodação de 800 mil pessoas em espaço que é previsto para 300 mil pessoas. E que a única atitude possível e humanitária, e além disso, resguardada na crise sanitária que nós vivemos, é uma transferência do espaço de privação de liberdade dessas pessoas, dos cárceres para os seus domicílios. Que essas pessoas sejam levadas à prisão domiciliar, especialmente os grupos de riscos, os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Emanuel comenta ainda a situação da pandemia em presídios norte-americanos. O Dr. Drauzio Varela, em artigo recente, já há 2 semanas atrás publicado em revista de grande circulação nacional, ele nos apontou que em determinada unidade prisional do estado de Ohio, nos Estados Unidos, de cerca de 2.300 presos, 1.800 estavam contaminados. No estado de Ohio, o segundo maior índice de contaminação de pessoas pelo Covid-19 acontece nas prisões, exatamente pelo mesmo problema daqui, dessa superlotação, dessa superpopulação carcerária que decorre de um problema grave, que é essa política nefasta de se achar equivocadamente, como já apontam todos os estudos, de que o aprisionamento massivo reduz a criminalidade. O que diminui a criminalidade, e todos sabemos disso, é a redução da desigualdade. Procurado,
O DEPEN afirmou em nota que apresentou no dia 19 de abril proposta de afastamento temporário das regras ordinárias para a arquitetura penal, de forma a permitir, caso necessário for, soluções alternativas para prover as unidades prisionais de vagas provisórias e estruturas de apoio para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. A nota afirma que a proposta é técnica e foge a preconceitos ou dogmas antigos. A nota afirma ainda que o DEPEN não vê óbice na aplicação da Resolução 62 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que prevê o desencarceramento de detentos que não tenham cometido crimes com violência enquanto durar a pandemia. A nota afirma que, buscando o desenvolvimento de medidas responsáveis e sustentáveis de alternativas ao encarceramento, o DEPEN ratifica o compromisso em continuar gestando e fomentando ações de alternativas penais, junto aos Estados, em especial a utilização de tornozeleiras eletrônicas e a estruturação de centrais de monitoramento eletrônico. Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Muito bem, agora 19h33 no Brasil Acontece pela rede Estação Pop. Ao vivo no Deezer, no Radiosnet, CX Rádio, Tudo Rádio, online Rádio Box, Rádios Garden. Onde tiver rádio pode buscar por nossas emissoras e ouvir a melhor programação. 19h34 no oferecimento Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Oferecimento Café Chapada, Loja Nélios, Atacadão da Madeira e Abraão Chaves. Até 11 da noite, Brasil Acontece pela rede Estação Pop via internet. Estação Pop. Estou aqui para fazer o espírito de Aldi viver. João Bosco e amigos se despedem de Aldi. Quem tem os detalhes, Adson, é Cristiane Ribeiro. Fala, Cristiane. Ao compositor e escritor Aldir Blanc foi feito pelas redes sociais. As muitas homenagens em vídeos e mensagens substituíram as despedidas presenciais, suspensas porque ele foi mais uma vítima da Covid-19. Blanc, de 73 anos, morreu no final da madrugada desta segunda-feira por complicações causadas pelo novo coronavírus, depois de 2 semanas internado na UTI do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. O grande amigo e parceiro musical, João Bosco, postou que estava vivendo um dos dias mais difíceis de sua vida e que não existe João sem Aldir. Ele diz que perde o maior amigo, mas que ganha nesse mar de tristeza uma razão para viver e que vai cantar as canções feitas pelos dois enquanto tiver forças. Em nota, João Bosco declarou: "Uma pessoa só morre quando morre a testemunha, e eu estou aqui para fazer o espírito do Aldir viver. Eu e todos os brasileiros e brasileiras tocados por seu gênio." O também parceiro de muitas músicas, Moacir Luz, lembrou em um vídeo publicado nas redes o início da amizade nos anos 80 e quando fizeram a música A Tua Sombra. Por coincidência do destino, os dois moraram no mesmo prédio na Tijuca. Foram 23 anos morando lá. E esse período foi um contato, um convívio diário. A gente não era parceiro profissional só, a gente era amigo. Faltou um troço dentro de casa, leva lá pro outro, empresta daqui, empresta cadeira, desce mesa, vai ter festa lá em cima, sobe copo. Isso foi o tempo todo, durante 20 e poucos anos. Isso facilitou muito as nossas músicas. A gente fez gravadas mais de 100 músicas, a gente subia com a letra, descia com a música, ou vice-versa. Ao longo dessa história toda, todo o meu relacionamento cultural, intelectual, chamar assim, com os amigos Lan, Chico Caruso, Veríssimo, Trajano, essa turma toda eu conheci com ele e entendi o Rio de Janeiro a partir dessa história toda. É uma falta que eu vou sentir como um amigo, como parceiro o Brasil todo vai sentir, porque um trabalho
insubstituível. Apesar de ele ter influenciado muita gente, ele tinha o dom de tirar o coelho da cartola com palavras totalmente inovadoras. E com um amigo, uma falta que eu não sei como é que vai ser. Ele me ensinou muito na vida. Aldir Blanc Mendes nasceu no Rio de Janeiro no dia 2 de setembro de 1946. Aos 20 anos, ingressou na Faculdade de Medicina e se especializou em psiquiatria. Em 1973, abandonou o curso para dedicar-se exclusivamente à música. Participou de diversos festivais da canção e tornou-se um dos mais importantes compositores da música popular brasileira. A obra de Blanc reúne dezenas de canções conhecidas, feitas em parceria com outros ilustres artistas, como Moacir Luz, Maurício Tapajós, Carlos Lira, Ginga, Edu Lobo, Wagner Tiso, César Costa Filho, Roberto Menescal e Ivan Lins. Uma de suas canções mais conhecidas, em parceria com João Bosco, é O Bêbado e a Equilibrista, lançada em 1979 e eternizada na voz de Elis Regina. Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. E o WhatsApp, o número é 75999767840. Pode pedir sua música, mandar seu áudio, seu alô para a nossa rádio. Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos, todas as plataformas de rádio e podcast, Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Estação Pop News. Agora na Rede Estação Pop, 19 horas e 39 minutos no horário de Brasília. E o sucesso não para. Estação Pop. Comunicação, Adson Alves. Estação Pop.
Estação Pop. Comunicação, Adson Alves. Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Agora, no horário de Brasília, 19 horas 46 minutos, no Brasil Acontece pela rede Estação Pop. Por aqui, Adson Alves e Amanda Rodrigues. No oferecimento, Farmácias Carvalho, Odonto Brava, Vale Criativa, Loja Nélios e Atacadão da Madeira. Ao vivo no Deezer, no Radiosnet, CX Rádio, Tudo Rádio, online Rádio Box, em todas as plataformas de rádios online. Através da Estação Pop News, Salvador, Estação Pop Ceabra, Estação Pop Barreiras e Estação Pop Vitória da Conquista. Horário de Brasília. Agora, 19 horas e 48 minutos. Braga Neto diz que governo repudia violência contra jornalistas. Agressões ocorreram no domingo.
Em coletiva nesta segunda-feira, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, reafirmou que a liberdade de imprensa é prezada pelo governo e repudiou os atos de violência contra jornalistas ocorridos por manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro no domingo. Durante a manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, manifestantes que se aglomeravam na frente do Palácio do Planalto agrediram ao menos 4 jornalistas que estavam cobrindo o ato. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, negou na coletiva que estaria sendo cotado para substituir o comandante do Exército, o general Edson Pujol. Ele afirmou que enviou mensagem ao comando da força para reforçar a negativa e disse ainda que existem outros generais mais antigos que estariam em sua frente para ocupar o posto. Luiz Eduardo Ramos ainda reclamou, sem citar nomes, que parte da imprensa não divulga os números de pessoas recuperadas para a Covid-19 e agradeceu outras emissoras que divulgaram os números. Braga Neto informou que foram enviados durante o final de semana para o Ceará 4.000 unidades de álcool líquido, 56.000 unidades de equipamentos de proteção, 20.000 testes rápidos e 30 ventiladores pulmonares. Já para o Amazonas, o governo transportou 31 toneladas de álcool em gel e 200 cilindros de oxigênio. Horário de Brasília. 19h50. Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News. Comunicação, Adson Alves. Estação Pop.
Brasil Acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Cause we all get lost sometimes, you know. It's how we learn and how we grow. And I wanna live until I'm old. You shouldn't be fighting on your own. Comunicação, Adson Alves. Estação Pop. Good. Oh my gosh. Crazy. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. Estação Pop. Roller coaster and all alone. You don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that station, stuck up on that station. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. Oh, I know a sad soul, sad soul. Sad soul. Sad soul. Sad soul. Who already blew his shot. I get along with old timers, call my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster. Muito bem, muita música, muita informação para você no Brasil Acontece pela rede Estação Pop. E a hora certa, Amanda Rodrigues. Agora, 8 horas em ponto. Caixa vai ampliar número de agências abertas no próximo sábado. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou a reabertura de 7 agências do Banco do Rio de Janeiro. Elas foram fechadas nesta segunda-feira após funcionários
apresentarem sintomas de Covid-19 ou testarem positivo para a doença. O Sindicato dos Bancários da cidade de São Paulo divulgou uma nota cobrando da Caixa uma campanha de esclarecimento à população para evitar que as pessoas vão ao banco à toa e aumentem as aglomerações. A entidade também cobrou o fornecimento de equipamentos de proteção aos trabalhadores. Pedro Guimarães afirmou que a Caixa vai contratar mais de 2.000 funcionários temporários para organizar as filas nas agências e orientar as pessoas ainda do lado de fora do banco. O presidente da Caixa informou que algumas outras agências e casas lotéricas devem continuar fechadas, principalmente as que funcionam dentro dos shoppings, que não estão abertos devido às medidas de distanciamento social. Para tentar agilizar o atendimento, trabalhadores das unidades fechadas foram deslocados para as que estão abertas. Pedro Guimarães anunciou que deve ampliar o número de agências em funcionamento no sábado. A Caixa informou que desde o início do pagamento do auxílio emergencial, no dia 24 de março, mais de 50 milhões de pessoas já foram beneficiados e juntas receberam mais de 35 bilhões e 6 milhões de brasileiros aguardam a análise do cadastro pela data prévia. Ainda de acordo com a Caixa Econômica Federal, 26 milhões de cadastros foram recusados e 12 milhões foram considerados inconclusivos. Tanto quem teve o pedido rejeitado quanto quem teve o resultado inconclusivo pode acessar o aplicativo Caixa Tem ou telefonar para o número 111 para refazer o cadastro e consertar alguma informação que tenha preenchido de forma errada. No horário de Brasília, 8h02. Muito bem, Brasil acontece até 11 da noite no oferecimento Atacadão da Madeira, Odontobrava, Loja Nélios, oferecimento Superfones no centro de Ceabra e Abraão Chaves. Agora 8h02, horário de Brasília. Muito bem, agora 8h05, 8h05 no horário de Brasília. Você que está nos ouvindo através do Deezer, muito boa noite. Estação Pop News no Deezer e também Estação Pop Vitória da Conquista. Ao vivo através da Estação Pop Barreiras e também Estação Pop Ceabra. Você nos encontra em todas as plataformas de rádios online, no Deezer, no CX Rádio, no Online Rádio Box,
Rádios Garden. Onde tiver rádio, pode buscar por nossas emissoras e ouvir a melhor programação. A notícia sempre em primeiro lugar. Comunicação, Adson Alves. IBGE inicia entrevistas da Covid por telefone. Mais de 190 mil domicílios serão pesquisados. Fala Fabiana Sampaio. O IBGE iniciou nesta segunda-feira a coleta por telefone da PNAD Covid, uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em parceria com o Ministério da Saúde. Cerca de 2.000 agentes do IBGE já começaram a telefonar para mais de 190 mil domicílios, distribuídos em mais de 3.000 municípios de todos os estados do país. O objetivo é quantificar a ocorrência da Covid-19 e os impactos da pandemia no mercado de trabalho. As entrevistas duram aproximadamente 10 minutos. O questionário que está sendo aplicado conta com perguntas tanto relativas à condição de saúde das pessoas, se apresentam sintomas da infecção pelo novo coronavírus, como também sobre a situação de trabalho dos residentes na casa. A coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Maria Lúcia Vieira, afirma que o resultado vai ser importante para a formulação de políticas públicas. Então, em termos de saúde, da gente ter esse quantitativo de pessoas que tiveram sintomas. E dos que tiveram sintomas, o que eles fizeram? Quais foram os estabelecimentos de saúde que mais foram procurados? Né? Então, a gente vai tentar ver esse caminho. E em termos de mercado de trabalho, para que a gente depois possa ter qualquer tipo de política pública voltada para a promoção de emprego, a gente precisa saber onde é que foi mais afetado, até para questões de prioridade de recursos, prioridade de focos nessas políticas. Os domicílios pesquisados estão na base de 211 mil residências que participaram da PNAD contínua no primeiro trimestre de 2019. A pesquisa será repetida nos mesmos domicílios por pelo menos 3 meses. Os primeiros resultados têm divulgação prevista ainda em maio e depois terão periodicidade semanal. Segundo o IBGE, os moradores que receberem o telefonema podem confirmar a identidade dos agentes de coleta por meio do site Respondendo ao IBGE ou do telefone 0800 do Instituto. Agora, no horário de Brasília, 8h08. Comércio de São Paulo deve ter prejuízo de 3,7 bilhões na véspera do Dia das Mães. Principal data de vendas do comércio do primeiro semestre, o Dia das Mães este ano deve gerar prejuízo de 3,7 bilhões aos comerciantes nesta semana. De acordo com a Federação do Comércio de São Paulo, as estimativas de perdas são ainda maiores para o mês de maio, com uma previsão de queda nas vendas de mais de 19 bilhões. E para tentar manter o negócio, muitos comerciantes estão tendo que promover vendas online. Gustavo Holanda, dono de uma loja de jeans no Brás, na zona central de São Paulo, falou que o WhatsApp, que era somente uma das opções de venda antes da quarentena, agora se tornou o principal meio de negociação de sua loja. Horário de Brasília, 8h09. Muito bem, agora 8h09, oferecimento Café Chapada, Odontobrava, Atacadão da Madeira e oferecimento Loja Nélios, famoso por vender barato. Brasil acontece até 11 da noite pela rede Estação Pop, via internet para todo o planeta, também em podcast no seu agregador de podcast preferido. Eu recomendo o Spotify. Tudo isso no final vira podcast. Os nossos podcasts, Estação Pop News e conteúdos da Estação Pop. Agora 8h09, horário de Brasília. Brasil acontece. Música, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves.